Olá! Hoje vamos explorar as histórias fascinantes e muitas vezes trágicas dos discípulos e apóstolos de Jesus. Apesar das discrepâncias nas tradições antigas, é quase unânime que eles encontraram fins dramáticos. De crucificações a apedrejamentos, de esfola a espancamentos e até decapitações, as histórias de como cada apóstolo morreu são chocantes, cada uma mais terrível que a anterior. Neste vídeo, vamos revelar tudo o que se sabe sobre como os 12 discípulos e apóstolos de Jesus encontraram suas mortes. Incluiremos também Matias, que substituiu Judas Iscariotes entre os 12, e Paulo, conhecido como o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de mergulharmos nas mortes específicas de cada um dos discípulos e apóstolos, é importante reconhecer que, com exceção de 2 deles, a Bíblia não fornece detalhes sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre esse assunto vem das tradições cristãs antigas. Algumas dessas tradições foram registradas em escritos que datam de um período logo após a Era Apostólica. Algumas estão bem documentadas e podem ser encontradas nas obras de antigos historiadores e pais da Igreja. No entanto, outras são menos confiáveis e parecem ser meras lendas dos primeiros séculos do cristianismo. É crucial entender que, embora as tradições cristãs antigas sejam intrigantes e frequentemente úteis para entender o contexto histórico dos primeiros anos da Igreja primitiva, elas não estão no mesmo nível da Escritura Sagrada. Discutir como os apóstolos de Jesus morreram não é uma tarefa simples, pois essas antigas tradições oferecem diferentes versões de suas mortes. E as contas muitas vezes confundem e misturam fatos históricos com personagens. Neste vídeo, farei um esforço para manter a maior distinção possível, baseando-me no que é mais amplamente aceito dentro da teologia histórica. Começaremos com Tiago, filho de Zebedeu, que tem a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento, além de Judas Iscariotes, o discípulo traidor. De todas as contas detalhando as mortes dos apóstolos, esta é a que podemos confiar totalmente. Tiago, irmão do apóstolo João, foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição contra os primeiros cristãos, instigada pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas. Portanto, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva era neto do rei, que tentou matar o recém-nascido Jesus, ordenando o massacre das crianças em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João, o Batista, e que também desempenhou um papel na condenação de Jesus Cristo. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu as mãos para afligir a igreja. E foi neste contexto que ele matou o apóstolo Tiago pela espada e também aprisionou o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos foi agradável aos líderes judeus daquela época. E o apóstolo Pedro foi poupado da morte apenas porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão através de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta do ano 44 depois de Cristo, e o fato de que ele morreu pela espada provavelmente indica que ele foi decapitado. O apóstolo André, irmão de Pedro, também teve um fim trágico. De acordo com algumas tradições, André foi morto na Grécia, na província romana de Acaia. Mais especificamente em Patras, após evangelizar a esposa do procônsul local. Ele morreu por crucificação em uma cruz em forma de X, pois não se julgava digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Antes de sua crucificação, André suportou uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente chicoteado. Devido a esta tradição, este design de cruz tornou-se conhecido como a Cruz de Santo André. Os relatos que detalham a morte do apóstolo Filipe são bastante confusos, até porque essas histórias parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, diácono da igreja de Jerusalém. Assim, algumas tradições dizem que ele foi crucificado, outros que ele foi apedrejado, alguns dizem que ele foi apedrejado e crucificado, e outros ainda afirmam que ele foi enforcado.
até mesmo uma tradição afirmando que ele morreu de causas naturais. No entanto, a tradição mais reconhecida sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério a pregar o evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos discípulos mais misteriosos de Jesus, pois existem praticamente nenhuma fonte fiável sobre sua vida, seguindo o ministério terrestre de Jesus. Algumas tradições, no entanto, afirmam que depois de dedicar sua vida a espalhar o evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outros relatam que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado, enquanto algumas versões sugerem que ele foi chicoteado até a morte ou decapitado. Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomás, baseado em lendas e tradições antigas. Algumas dessas tradições afirmam que Tomás era um missionário nas regiões da Síria e Índia, e que sua morte ocorreu no sul da Índia, quando ele supostamente foi empalado com lanças por seguidores de religiões locais. Algumas tradições cristãs sugerem que Simão, o Zelote, foi martirizado em uma idade muito avançada durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, como é o caso dos outros apóstolos, há diferentes versões sobre sua morte. Alguns dizem que ele foi crucificado, outros sugerem que ele foi queimado vivo, e outros afirmam que ele foi cerrado ao meio. De acordo com algumas tradições, Judas, também conhecido como Tadeu, foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano até ser martirizado. Há também versões diferentes de sua morte, que sugerem que ele foi morto com lança, espancado até a morte, ou teve sua cabeça decepada com golpes de machado. Curiosamente, alguns relatos antigos relacionaram as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos os apóstolos foram espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. O apóstolo Mateus, que antes de seguir Jesus trabalhava como coletor de impostos, também tem muitos relatos sobre seu possível martírio. Uma tradição afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais comum aceita sobre a morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente por uma espada. Há uma significativa confusão em torno da morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor. De fato, algumas tradições confundem erroneamente este Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando tradições que diferenciam claramente Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, existem relatos antigos sugerindo que ele pregou o evangelho em partes do Egito e foi crucificado ali. De todos os relatos na tradição cristã sobre as mortes dos apóstolos, o mais conhecido é o do apóstolo Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmavam que Pedro foi martirizado em Roma por volta do ano 68 d.C., durante a perseguição instigada pelo imperador Nero. De fato, a execução de Pedro teria ocorrido em um local conhecido como Circo de Nero. A tradição diz que Pedro foi definido para ser crucificado da maneira convencional, mas ele se recusou a morrer da mesma maneira que seu grande mestre, Senhor Jesus Cristo. Como tal, ele pediu que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. João foi o último dos apóstolos de Jesus a falecer. Segundo a tradição, ele foi severamente perseguido e torturado. Há até mesmo um relato antigo afirmando que ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas ele milagrosamente sobreviveu. Mais tarde, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações do Senhor que estão registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Patmos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade muito avançada e morreu de causas naturais. Judas Iscariotes foi o primeiro dos 12 discípulos a falecer. No entanto, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado pelo nome de Jesus. Ao contrário, foi ele quem traiu o Senhor. Depois de trair Jesus e entregá-lo por 30 peças de prata,
Judas Iscariotes tentou devolver a prata para os sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitar. Mateus registra que depois disso, Judas Iscariotes foi enforcar-se. Lucas, no livro de Atos, detalha a horrível e terrível morte do traiçoeiro discípulo, dizendo que ele estourou no meio e todos os seus intestinos derramaram. Parece que o corpo de Judas permaneceu pendurado no local de execução até que eventualmente se dividiu ao meio. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Algumas tradições dizem que ele ministrou na Etiópia, seguiu então para a região do Cáucaso, onde teria sido crucificado. Outras tradições sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judéia, e ainda outros afirmam que ele morreu de morte natural em uma idade avançada em Jerusalém. Paulo foi o último dos apóstolos, não fazia parte dos 12, mas foi escolhido pelo Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Como a tradição em relação à morte de Pedro, o relato da morte de Paulo é considerado confiável. De acordo com os registros, Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 67 d.C., na mesma perseguição que levou ao martírio de Pedro. A segunda carta de Paulo a Timóteo reflete seus últimos momentos antes do martírio. Em conclusão, mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram, é compreender que eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Eles eram verdadeiros seguidores de Cristo. O Senhor Jesus falava muitas vezes sobre o custo do discipulado durante seu ministério terrestre, e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço. Eles sacrificaram o bem-estar e renunciaram à própria vida, não para que seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos e nações. Se você gostou de aprender sobre as mortes dos apóstolos de Jesus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários.